Em entrevista ao portal UOL, João Amoedo, ex-integrante e um dos fundadores do Partido Novo, disse que não apoiará Lula mesmo declarando voto no petista e que sua intenção era apenas tirar Jair Bolsonaro do poder. Na conversa, o empresário narrou o dia em que anunciou o apoio ao petista e disse que se surpreendeu com a reação da imprensa e de amigos. Segundo Amoedo, a ação inicial do Novo em suspendê-lo e criticar seu posicionamento era esperada, mas não tão rápida como foi. Ele revelou ainda que desde 2019 estava desconfortável com a onda de aliados do presidente dentro do partido e que foi convidado por Fernando Haddad para participar de uma reunião sobre o futuro do Brasil, chamando o ministro da Fazenda de Lula de ponderado. Por fim, João Amoedo fez críticas ao Novo, disse que não voltaria à sigla como está agora e falou que assistirá à posse de Lula no dia 1º de janeiro. Quem está com a gente hoje também, aqui no Pingos, chegando agora para completar a bancada, é o nosso querido Tomé Abduch, está comigo aqui no estúdio. Boa noite para você, Tomé. Que achou dessas... Boa tarde. Olha só, eu particularmente tenho muita vergonha do João Amoedo. João Amoedo enganou muita gente no passado, né? Quando começou o Partido Novo, ele dizia que era um partido diferente, um partido que vinha para poder mostrar que podíamos fazer política de maneira diferente. Então ele era liberal na economia, conservador nos costumes, prezava por um Estado muito menor, que havia necessidade de termos gestores dentro da política, que seria muito importante termos um processo seletivo, e muita gente que queria participar da mudança da política no Brasil acabou se filiando ao Novo. Eu, inclusive, me filiei ao Novo, acreditando em tudo isso. Mas ao passar do tempo, nós percebemos que o João Amoedo, ele tinha um projeto político dele próprio. O Partido Novo era somente um meio para ele poder ter o seu projeto de poder feito, ou seja, se tornar, quem sabe, presidente do Brasil. E as pessoas foram se decepcionando. Nós vimos o Ricardo Salles, o que aconteceu. Nós vimos o Felipe Sabará, que saiu candidato a prefeito de São Paulo, e pelo fato de se posicionar em 2018 a favor do presidente Jair Bolsonaro, começou a ter vários problemas internos do partido até o momento que ele foi expulso. Mas o que eu não consigo compreender é qual é o racional do João Amoedo para poder apoiar o presidente Lula. Sabe por quê? Primeiro ponto, não é nem a questão de integridade, de moralidade, de corrupção, que é o mais grave, mas existem coisas que não casam. Quando se fala num Estado menor, um Estado não tão inchado quanto nós sempre tivemos, é totalmente o oposto do que o presidente Lula está fazendo. São agora 37 ministérios contra 23 ministérios no período do presidente Bolsonaro. Quando se faz em processo seletivo para se colocar pessoas, principalmente nos cargos mais importantes, ministérios, estatais, que foi feito sim pelo presidente Jair Bolsonaro, eu me recordo várias vezes o ministro Paulo Guedes entrevistando inúmeras pessoas para poder tomar decisão quem ia para qual estatal por competência, por habilidade, para que pudesse fazer com que as estatais dessem lucro e não prejuízo, como estavam dando sempre nos últimos anos. Outras coisas que nós percebemos é a questão das pessoas serem mais voltadas para o conservadorismo. E a gente percebe, né, que o governo Lula é um governo totalmente progressista, socialista. Então não casa. Eu queria entender qual é o racional do João Amoedo, que infelizmente acabou decepcionando a grande maioria das pessoas que acreditaram no Partido Novo. Bom, e sempre que a gente toca nesse tema, todo mundo fica ansioso para ouvi-lo. Roberto Mota, o que você achou, Mota, dessas novas declarações de João Amoedo? Primeiro, você faz as suas escolhas, depois as suas escolhas fazem você. Talvez seja tudo uma questão de alfabeto. Eu só queria tirar o B, é o que o moço ungido disse. Como o economista americano Thomas Sowell já explicou, ungidos são aquelas pessoas privilegiadas que sabem mais do que nós o que é melhor para as nossas vidas. Esse rapaz é mais um dos ungidos. Ele diz que não vai fazer o L, ele só queria tirar o B. Mas até uma criança sabia que a única forma de tirar o B era eleger o L. Até uma criança sabia o que o L iria fazer quando fosse eleito. Aliás, o próprio L dizia isso todos os dias, o que ele ia fazer. O que o L prometia ou ameaçava fazer era exatamente o contrário de tudo o que o partido desse moço aí defendia. Entenderam? Eu sei disso, porque eu criei esse partido junto com ele.
a verdadeira mensagem desse moço é a seguinte: não me culpem por nada do que virá por aí. Eu só queria tirar o B, gente. Minha mulher, quando leu essa matéria, ela disse: sabe qual é o B que ele queria tirar? Era o B de Brasil. Coronel. É impressionante, Vitor, porque é uma situação de lamento. E eu explico que não é por coincidência, não. Eu tenho certeza, o que eu vou falar para a nossa audiência, eu falo isso com convicção. Não foi feito nenhum tipo de planejamento da Jovem Pan para reunir, por exemplo, nesse programa de hoje, que inclusive o Tomé está como convidado, completando, nós estamos com o Fernão Lara internado, né? Está bem, graças a Deus, mas teve um problema de saúde, e a gente tem o Tomé conosco aqui. E não foi combinado o fato de que os 3 que estão hoje conversando são 3 ex-filiados do Partido Novo. E por que eu digo que isso não é coincidência? E nós tivemos já vários comentaristas aqui, o próprio Rodrigo, que estava ontem conosco, ajudou na criação do Partido Novo também, e há vários, o próprio Ricardo Salles foi ministro do Meio Ambiente, também comentarista aqui, e tantos outros, Felipe Sabará. O que fez com que todas essas pessoas, inclusive eu com uma origem militar que é completamente apartidária, nunca tive nenhum contato com política partidária, por que todos nós nos juntamos? E eu sou filiado do início ali, a criação do partido foi em setembro, outubro de 2015, eu já estava ali, já me filiando. E por que todos nós nos reunimos nesse projeto junto com João Amoedo? Porque nós acreditávamos que era muito importante atrair pessoas de fora da política para contribuir com a renovação, até por isso o nome do partido, a renovação desse quadro político, porque as pessoas que rejeitavam, que não se interessavam por política, estavam sendo administradas, estavam tendo as políticas públicas do país conduzidas por aqueles que gostavam de política, mas não eram, muitas vezes, os mais aptos. Então, por isso, vieram empresários como o Zema e vieram pessoas de diversos setores. Bom, estivemos lá e, lamentavelmente, a pergunta do Tomé, eu vou responder. Ele diz: o que será que passa na cabeça? Eu não consigo compreender. Mas eu acompanhei, Tomé, todo esse período, inclusive ajudando o João, brifando algumas áreas que ele não conhecia de segurança pública, de defesa, na época da campanha lá de 2018. E eu sei mais ou menos o que aconteceu. Por quê? Porque ele teve um resultado de 2% e pouco na época, 2,5% de votos, e ficou à frente, inclusive, da Marina Silva, do Guilherme Boulos, mas ele, durante a campanha, chegou a bater 4% e acreditava realmente que poderia até ser um candidato vencedor. E ficou extremamente frustrado quando todo o partido, identificando no presidente Jair Bolsonaro, na época um candidato azarão, mas identificando que ele poderia vencer a esquerda, o partido quase todo se rocou para a candidatura do presidente Bolsonaro e ele se sentiu traído. Ele entendia na época que o partido deveria votar nele no primeiro turno e aí poder escolher um outro no segundo turno. Mas nós sabemos que essa questão do voto útil, partido pequeno, muita gente fez aquele votaram num deputado federal do Novo, votaram até num senador nos estados que havia candidatos, votando até num governador do Novo, mas na hora de escolher o presidente, aqueles 4%, 5%, talvez 6% que já caminhava, ele foi minguado para 2,5% e isso marcou a alma do João Amoedo indelevelmente. Ele não foi sequer a posse do Zema quando foi eleito governador, porque também o Zema foi eleito porque os bolsonaristas foram e apoiaram o Zema para derrotar o PSDB e o PT em Minas Gerais. Então, o partido, ele sofreu por causa desse ressentimento quase doentio do João Amoedo, por causa daquela derrota lá em 2018. Ele não fez aquilo que prometeu, defraudou os eleitores, porque no segundo turno ele não apoiou o Bolsonaro. Ele lá naquele segundo turno, ele já se colocou dizendo que estava frustrado com aquela situação e deixou o partido a ver navios. Porque todos esperavam que no segundo turno o Partido Novo se alinharia com aquele esforço nacional contra o PT.
e, no entanto, de lá para cá, ele só foi agravando esse ressentimento contra o presidente Bolsonaro. E agora, o que eu tenho a dizer é que ele representa um grupo bastante grande, eu tenho que reconhecer, de pessoas que não votaram no projeto do PT, não votaram no retorno do socialismo, não votaram em tudo isso que nós estamos vendo com a volta dos ministérios sendo aparelhados e sendo passados aos partidos de porteira fechada. Essas pessoas, na verdade, votaram para rejeitar a pessoa que foi do presidente Bolsonaro, que foi maculada, que foi vilipendiada, que foi atacada durante todo esse período pelos grupos que se viram contrariados em seus interesses durante essa administração. Diga, Tomé. Olha, Coronel Gerson, eu vou complementar aqui uma história que não foi contada ainda, que eu mesmo vivenciei. Em 2018, nas eleições, no primeiro turno das eleições, eu estava pessoalmente na Barra da Tijuca para tentar entrevistar o presidente Jair Bolsonaro. Eu me recordo de uma conversa que tive com o presidente Bolsonaro, onde o presidente virou para mim e disse o seguinte, falou, Tomé, será que o João Amoedo poderia me ajudar com as indicações dos ministérios? Porque todo mundo fala muito bem dele, que ele tem um processo seletivo maravilhoso, é muito bem relacionado, e eu quero colocar pessoas técnicas nos ministérios. Eu falei, olha, presidente, eu creio que sim. Eu vou tentar fazer uma ponte com o João Amoedo para que vocês possam conversar. Bom, naquela ocasião, eu liguei para o Fernando Meira, aqui em São Paulo, que é uma pessoa maravilhosa, um grande amigo até hoje, que era o responsável estadual pelo partido, ou seja, responsável no estado onde eu moro, que é o estado de São Paulo. Ele retorna a ligação e me diz o seguinte, olha, tem uma série de situações aqui que o Amoedo pede para que o presidente cumpra, para que eles possam estar próximos. Eu peguei todas essas mensagens, mostrei ao presidente, o presidente falou, não, tá ok, para mim tá tudo ótimo, eu só quero gente séria do meu lado que possa realmente me ajudar a indicar pessoas competentes para os ministérios. Retornei dando ok e na volta, né, na ligação seguinte, me telefonam do Partido Novo dizendo, olha, o João Amoedo disse que não vai apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Naquele momento eu entendi que o projeto dele era um projeto pessoal e não um projeto pelo país. Porque naquela hora nós tínhamos o presidente Bolsonaro, nós tínhamos o Haddad e nós tínhamos uma possibilidade de tentar mudar os últimos muitos anos que o Brasil foi governado pelo PT. Então, as posturas do Amoedo ao longo desses últimos anos, infelizmente, foram decepcionando muitas pessoas do Partido Novo. E digo o seguinte, o Partido Novo hoje ainda é um grande partido, é um partido que tem uma bancada muito competente na Câmara, que sempre vota a favor do Brasil, mas tinha lá dentro o que eu chamo de uma laranja podre, que foi o próprio criador, que, graças a Deus, não está mais. Então, quem sabe agora o Partido Novo pode retomar a ser esse partido que foi tão admirado no passado, boas pessoas com bons valores possam entrar lá dentro e possa ser uma boa opção para a gente poder fazer uma oposição a tudo que vem pela frente. Algo mais, Mota? Olha, muito mais, né? Mas eu vou resumir aqui. Eu fui um dos dois criadores do Partido Novo. Eu e o João Amoedo criamos o Novo em 2010, bem antes da fundação formal, e as ideias principais do Novo eram a defesa dos direitos dos indivíduos contra a opressão do Estado, a defesa das liberdades individuais, do livre mercado e da redução de impostos. Vocês podem perceber que não tem nada, absolutamente nada em comum com a pauta do PT. Eu passei muitos anos fazendo reuniões e palestras por todo o Brasil, conheci muita gente, coletando assinaturas, trazendo milhares de filiados para o partido, e o Novo acabou sendo formalmente registrado como partido em 2015. E aí foi nesse ano que ele começou a ser transformado em um projeto pessoal do João. Em 2016, eu acabei saindo do partido. Na ocasião, eu fui atacado, ofendido, fui chamado, entre outras coisas, de traidor nas redes sociais. Talvez eu tenha sido um dos primeiros a passar por esse processo. O meu pecado gravíssimo foi querer ser pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro em 2016. Tá? Os ideais que moveram a criação do Partido Novo foram todos deixados de lado para que o João pudesse assumir o protagonismo absoluto. Qualquer liderança nova que se destacasse era sabotada e afastada. Os instrumentos para isso
eram o tal processo seletivo e a famosa comissão de ética partidária, que, vejam só a ironia da história, acabou sendo a razão da saída do próprio João, do partido. Essa história toda está no meu livro Os Inocentes do Leblon. Quem quiser entender um pouco o que acontece quando idealistas, cidadãos de bem, se colocam na arena política, leiam o meu livro. Essa declaração, a declaração de apoio do João ao PT, nada mais é do que a continuação natural dessa história. Ele e o grupo ligado a ele jamais entenderam o que é um partido político. Eles achavam que era uma empresa, né? Um banco, uma financeira. Eles queriam uma política sem filiado, um partido sem filiado, uma política sem povo, sem parlamentares, né? Houve uma época em que havia desprezo dos controladores do Novo pelos parlamentares do próprio Novo, né? Era um projeto político, em resumo, com um único objetivo: fazer do João presidente do Brasil. E esse projeto acabou assim, com declaração de voto no PT. Sabe o que era melhor? Assumir logo essa responsabilidade e fazer logo esse L de uma vez. Agora, Coronel, o senhor até falava, né, sobre esse grupo de pessoas que rejeitam o presidente Jair Bolsonaro, que declararam esse apoio envergonhado, tímido, digamos assim, a Lula, no caso de Amoedo, até com declaração de voto aberta. Mas será que essas críticas agora, dizendo que haverá uma oposição a Lula, mas que rejeitam tudo aquilo que representou o presidente Jair Bolsonaro, será que esse tipo de declaração, não só do Amoedo, mas também de outros políticos, outras personalidades que compõem esse grupo aí, que durante o período eleitoral convencionamos chamar de terceira via, será que essas críticas todas já estão de olho também em 2026, Coronel? Será que o pano de fundo de tudo isso já é a próxima eleição? Tem interesse político, partidário nesse tipo de declaração, Coronel? Temos mais 2 minutos. Eu gostei dessa sua provocação, Vitor, porque não tem como deixar de estabelecer um paralelo aqui com os Estados Unidos, né? Aqui também houve uma rejeição muito grande ao ex-presidente Donald Trump. E por causa dessa rejeição, inclusive dentro do Partido Republicano, acabou que o Biden, abstraindo aí do tema se houve ou não houve fraude, ou se essa fraude foi suficiente para mudar o resultado, mas o fato é que havia uma grande rejeição ao presidente Trump. E essa rejeição, logo depois, quando começaram as políticas públicas do grupo que se juntou para derrotar Trump, começaram a ser implementadas, o país todo percebeu a grande besteira que tinha sido feita quando se abriu mão de uma política pública de impostos baixos, de empresas cada vez mais tendo liberdade para gerar postos de emprego, conseguiu inclusive administrar a gestão da pandemia. Tudo isso depois se percebeu que foi uma opção equivocada. Bom, no Brasil, quando nós olhamos agora esses grupos que também tinham grande rejeição ao Bolsonaro, já mostrando certo arrependimento, veja que nós nem começamos o governo. Aqui, pelo menos nos Estados Unidos, demorou 1 ano para aquela ficha cair, né? Para o pessoal da antiga sabe o que era o orelhão, né? O que era o telefone público. Ou seja, para se aperceberem do que ia acontecer, demorou 1 ano ali que a gente ainda estava na pandemia. Mas no Brasil, o arrependimento está acontecendo antes mesmo da posse, porque as pessoas não perceberam que foram ludibriadas, foram defraudadas por esse mainstream, pela mídia jornalística, por tudo isso que se criou em volta da figura do presidente Bolsonaro, dizendo que era um homem antidemocrático, que era um homem, que era um genocida, que ele era uma porção de outros nomes e títulos que davam a ele, e que se convenceu realmente muita gente. Agora, o João Amoedo não está nesse grupo. Ele não foi ludibriado, ele não foi convencido, ele realmente estava, na minha opinião, doente.